Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Hoje nossa meditação é no versículo 4, mas eu tenho o hábito de ler sempre os versos 1 e 2, antes de ler o texto referente à passagem de hoje. Então, nós leremos 1, 2 e depois o verso 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há muitas coisas estranhas no Sermão do Monte. Estranhas porque elas pertencem a um reino do qual nós ainda não participamos plenamente. Estranhas porque ainda não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por isso nós estranhamos em muitos aspectos as afirmações de Jesus. Elas nos chocam. Às vezes nós as recebemos religiosamente, mas é muito difícil experimentá-las de modo prático, de modo concreto, de modo evidente. Mas veja o quadro. As multidões a que Jesus vê está repleta de pessoas que estão doentes, acometidas de várias enfermidades e tormentos. Havia naquela multidão endemoninhados, lunáticos, paralíticos. Essas são as multidões que se aproximam de Jesus, são essas as multidões que ele vê. Sim, pessoas carregadas de grande tristeza. Não tinham mais a quem recorrer, por isso Jesus os descreve como humildes de espírito. Nenhuma esperança mais havia para estas pessoas, mas então elas ouviram falar de um homem que andava pela Galileia e que anunciava um reino que poderia lhes trazer alívio para os seus tormentos e libertá-los das suas enfermidades. Com uma mulher, numa outra passagem, que durante 12 anos buscava a cura de uma enfermidade, não conseguindo ter nenhum progresso, pelo contrário, vindo a piorar, e gastando todos os seus recursos, ouviu falar de Jesus. E no coração dela surgiu uma esperança. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. É sobre esta felicidade que Jesus está nos falando aqui. A felicidade de alguém que é evidente, nada tem, mas ouviu falar de alguém que pode aliviar a sua dor. Ouviu falar de alguém que pode enxugar suas lágrimas. Ouviu falar de alguém que pode libertá-la das suas cadeias. Não há notícia mais feliz de saber: nós temos um Salvador. Então, quando nós meditamos nesse texto, nós nos deparamos com algumas coisas que precisam chamar a nossa atenção e que precisam estar diante dos nossos olhos para que nós possamos enxergar como Jesus enxerga, tanto a nós mesmos quanto ao mundo que nos cerca. No texto paralelo, no texto de Lucas, onde além das bênçãos, Jesus também anuncia as maldições, os ais. No texto de Lucas, bênçãos e maldições são pronunciadas. Aqui em Mateus, somente as bênçãos. Mas ele diz: ai de vocês agora que riem, porque vocês virão a lamentar e a chorar. Há uma ameaça aqui, então, que a gente precisa considerar. Então, minha primeira preocupação não é com você que sofre, não é com você que está entristecido, com você que está enfrentando dores e lutas por longo tempo. Daqui a pouco falaremos a você e a mim, eu espero.
Mas a primeira preocupação que vem ao meu coração é: nós não temos chorado. O choro parece não ser exatamente a característica do tempo em que vivemos. Mas estamos preocupados em encontrar motivos verdadeiros ou superficiais de riso. Todo o nosso esforço é para vencer o sofrimento, vencer a dor. A primeira coisa que a gente diz para uma pessoa que está chorando é: não chore. Tudo bem, isso não é errado. Foi a primeira coisa que Jesus disse para Maria também: não chore. Mas a pergunta é: o motivo pelo qual eu digo para alguém não chore, é o mesmo motivo pelo qual Jesus disse para Maria não chore? Pense bem. Por que Maria estava chorando? Tiraram o corpo do meu Redentor, e eu não sei onde colocaram. Maria não tem motivo de chorar. Sim, há motivo de chorar, mas Maria não tem motivo de chorar. O seu Redentor está diante dela, e é por isso que Jesus diz para ela: não chore. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Mas normalmente nós nos alegramos, nós nos satisfazemos quando recebemos benefícios, quando recebemos vitórias, quando recebemos alegrias que estão neste mundo. Nos alegramos pela nossa promoção, nos alegramos pelas nossas conquistas, nos alegramos pelas nossas realizações, nos alegramos quando recebemos presentes, nos alegramos quando as pessoas se lembram de nós, e todas estas coisas certamente podem nos trazer alegria, mas elas não descrevem a bem-aventurança. Não são felizes os que recebem presentes dos amigos. Não são abençoados aqueles que estão sendo promovidos na sua vida profissional. Não são bem-aventurados aqueles que estão conseguindo enfrentar a crise econômica com recursos. Não são bem-aventurados e felizes aqueles que não estão enfrentando, seja alguma privação, seja alguma enfermidade. Não são bem-aventurados aqueles que receberam a boa notícia de que o tratamento deu certo e que agora você não precisa mais se preocupar com aquela enfermidade. Todas essas coisas trazem alegria, não há por que negá-las, não há por que nos afastar delas, e Deus também nos concede cada uma delas, mas é muito importante que nós entendamos: elas não são a nossa bem-aventurança. E sempre que nós colocarmos a nossa bem-aventurança nestas coisas, ai de nós. Pelo simples fato de que essas coisas são passageiras. Pelo simples fato de que a enfermidade vencida hoje não é garantia de que viveremos e que a morte não nos alcançará no dia de amanhã. Pelo simples fato de que toda a ascensão e toda a conquista que pudermos obter na nossa vida profissional se esvai quando uma crise abate o país, ou quando a empresa se envolve em alguma confusão, ou simplesmente quando você tem que se aposentar. A empresa vai continuar crescendo e você vai ter que viver das suas economias. Passa. Não é que não seja alegre, mas se é isso a sua alegria, tome cuidado. Talvez a sua casa esteja cheia de bens. Eu tenho bens para toda a minha vida, disse um homem. Disse: eu já tenho bens, recursos para minha alma se alegrar e se regalar para sempre. E uma voz vem: louco,
esta noite te pedirão a tua alma. E aquilo que você tem separado, para quem será? Então não importa quanto você esteja preparado para a aposentadoria, isto não lhe fará bem-aventurado. Jesus então quer levar os seus discípulos a olhar para aquela multidão, de pessoas que talvez eles desprezem, de pessoas que talvez eles rejeitem, de pessoas que talvez eles desviem o rosto para não encarar a crueza, a tristeza, a necessidade. Pessoas talvez que eles fechem o coração, porque sabem que quando aparecerem, quando chegarem perto, vão pedir alguma coisa. A gente costuma dizer, né? Melhor não perguntar se está tudo bem. Vai que alguém disse que não está. E assim, nós não queremos participar do sofrimento. Nós somos avessos a ele, nós fugimos dele, nós escondemos o nosso rosto das pessoas que sofrem. E Jesus diz, ai daqueles que fazem assim. Não está aí a nossa bem-aventurança. Não está em evitar o sofrimento, a nossa alegria. Jesus poderia dizer, felizes são os infelizes. E é estranho dizer isso. Mas o que ele quer apontar, e agora falo com todos nós, espero. O que ele quer apontar que há em todo o discípulo de Cristo, em todo crente, uma constante insatisfação. Na verdade, há em todo homem uma sede, há todo homem uma necessidade, há em todo homem uma pobreza, uma carência, que recurso financeiro nenhum pode oferecer, que festa nenhuma pode oferecer, que bebida ou droga nenhuma pode oferecer, que sucesso algum pode oferecer. Existe uma necessidade, existe uma carência, que sempre lembrará o nosso coração de que de fato nós deveríamos estar chorando. Paulo descreve uma terra que geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. O reverendo Pedro nos ensinou. E ele diz, e nós também gememos. Precisa haver, e é necessário que nós sejamos alertados por Jesus, que há uma insatisfação, há uma incompletude, há uma falta que somente um coração enganado, somente um coração iludido, somente um coração cego para as coisas espirituais pode desconsiderar. E se você não chora, é bem provável que seja porque você não está vendo essa necessidade. Você não está vendo essa insatisfação. A igreja de Laodiceia se diz isso, eu estou abastada, eu tenho vestes, eu tenho bens, está tudo correndo bem na minha vida, eu não preciso de nada. Vocês não sabem, disse Jesus, que vocês são pobres, miseráveis, cegos, nus. Eu te aconselho que de mim você compre colírio, vestes, ouro e prata, para que você possa se satisfazer. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, às vezes o som está alto, né? Às vezes o sono está longo. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há uma insatisfação tão grande que o nosso Senhor Jesus chorou várias vezes. Na série da Netflix, Jesus aparece um cara legal. Sempre em festa, sempre brincando com os discípulos, sempre tendo ali um bom humor, uma resposta jocosa. E é interessante ver Jesus nessa fase light, mas não é isso que os evangelhos descrevem do Senhor.
Não duvido que ele tenha sido uma pessoa assim, bem-humorada. Mas os evangelhos dizem que ele chorou. Nunca disseram que ele riu. Não há nenhum texto dizendo que Jesus riu. Mas há vários dizendo que ele chorou. Ele estava sempre insatisfeito, ele estava sempre irritado com alguma coisa, o espírito dele estava sempre mexido e comovido com algo, sempre tinha alguma coisa que o incomodava. Por quê? Porque ele sentia na sua própria pele encarnada a insatisfação, a miséria, a insuficiência de nós todos. Ele olhava para o seu amigo Lázaro, a quem ele ia ressuscitar dali a alguns minutos, e chorava, se alegrava, porque eles não estiveram ali, mas diante do túmulo de Lázaro ele chora. Não porque Lázaro estava morto. Ele ia chamá-lo para fora nas próximas palavras. Ele chora porque os homens morrem. Ele chora porque nós vamos perder os nossos entes queridos. O pai, a mãe, a quem nós tanto amamos. Às vezes, essas coisas parecem ser naturais, mas nos abatem. Às vezes, mais trágicas acontecem. Cônjuges, irmãos, filhos. Quem não se preocupa com a saúde do filho? Como não nos aflige quando eles ficam com febre ou doentes? E a gente sabe que o remédio demora algumas horas para baixar a febre, mas a nossa preocupação é sempre a mesma. A febre não passa. A tosse não para. Por quê? Porque eu sei que meu filho corre risco. Porque eu sei que a vida dele é passageira. Porque eu sei que eu não posso garantir. Eu não posso proteger. As mães diriam, se eu pudesse, eu daria a minha vida pela vida do meu filho. Mas você não pode. E a única coisa que você poderia fazer é chorar. E pedir ajuda. É assim, Jesus. Choramos pelas dores, choramos pelas lutas desta vida, choramos pelo desemprego, choramos pela promoção que não veio, choramos pelo emprego que não conseguimos alcançar, pela entrevista em que fomos reprovados, choramos porque não conseguimos ir bem na prova, choramos porque o nosso carro se envolveu num acidente, choramos porque nos machucamos, choramos porque ficamos doentes, a dor, o diagnóstico, tantas coisas nos fazem chorar. Jesus pergunta, por que vocês estão rindo? O choro é aquilo que caracteriza em muitos momentos a nossa vida. Choramos pelos pecados dos outros contra nós. Procuramos fazer aquilo que é certo. Procuramos cuidar daquilo que nos compete. Mas é sempre alguém preocupado em nos fazer mal. Alguém irresponsável com as suas atividades. Alguém, né, meninos, que não entregou o trabalho, a parte do trabalho, né, que todo mundo tinha que fazer junto. Você não é assim não, né, Daniel? Davi? Não, né? Não, né? Tá bom. Sempre nós choramos. Isso nos incomoda. Isso nos prejudica, isso nos maltrata. Nenhuma dessas coisas é boa, é de fato, mas a pergunta de Jesus é, vocês olharam para a multidão? Vocês perceberam o que elas estão enfrentando? Vocês não têm compaixão? Quando vocês olham para estas multidões e veem essas multidões aflitas, como ovelhas que não têm nenhum pastor,
Vocês rogam ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara? Quando você vê as pessoas passando pelas ruas, quando você toma um ônibus, um metrô, senta numa praça e você diz, essa pessoa não conhece o Evangelho. Essa pessoa não conhece Jesus. Essa pessoa não tem a quem recorrer nas suas angústias e nas suas aflições. Ela passa as mesmas coisas que eu, mas eu tenho Jesus. Eu tenho o fruto do Espírito que me traz alegria, que me traz paz. Mas eles não têm. Será que isso não nos incomoda? Jesus diz, bem-aventurados aqueles que estão incomodados com isso. O salmista vai mais longe. E incomoda o salmista ver como as pessoas, como ele e as pessoas estão pecando contra Deus. Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, fiz mal, o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nem todas as pessoas que choram, nem todas as pessoas que enfrentam as dificuldades, nem todas as pessoas que enfrentam as dores, são bem-aventurados. Não é o choro pelo choro, não é a miséria pela miséria, não é a aflição pela aflição. Esta não é a bem-aventurança. A bem-aventurança não é perder o ente querido, a bem-aventurança não é perder o emprego, a bem-aventurança não é ter um filho doente, a bem-aventurança não é ter o lar em risco, a bem-aventurança não está em nenhuma destas coisas. Mas existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Abra 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Verso 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Há uma tristeza segundo Deus. Essa é a que Jesus descreve. Há uma tristeza segundo o mundo. O mundo se entristece pela falta de coisas ou se alegra pela presença delas. Mas o crente se entristece pela distância, pela ausência de Deus, ou se alegra pela sua presença. Ele está angustiado em ver os seus irmãos, angustiado em ver aqueles que não estão buscando a Deus. Veja Salmo 119, 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Senhor, eu gostaria que as pessoas fossem tementes. Senhor, eu gostaria que as pessoas fossem fiéis. Senhor, eu gostaria que as pessoas fossem justas. Eu gostaria que as pessoas falassem a verdade. E elas não fazem isto. E os meus olhos se enchem de lágrima. Senhor, eu gostaria que as pessoas estivessem buscando o Senhor em oração. Queria que as pessoas estivessem lendo a Bíblia diariamente. Queria que as pessoas estivessem frequentes ao culto. Queria que as pessoas fossem fiéis nos seus dízimos e ofertas. Mas nem todos agem assim. Por isso, os meus olhos estão cheios de lágrimas. Senhor, queria que meu filho fosse mais temente ao Senhor, que meu filho fosse mais obediente, que ele estivesse comprometido com a tua obra, que ele amasse a igreja, que ele pudesse dar bom testemunho na sua escola, mas ele não tem feito isso. Por isso, os meus olhos se enchem de lágrima.
Quando Esdras, nós falamos isso há alguns anos, tomou consciência de que o povo havia desobedecido à lei nos seus casamentos, e que até mesmo o filho do sumo sacerdote tinha contaminado a linhagem sacerdotal, casando-se com uma mulher estrangeira, e que os seus filhos já não falavam mais a língua dos judeus, mas já estavam aprendendo a língua e os costumes dos outros povos. Esdras vai ao templo e fica atônito e chora por algumas horas. Até os líderes, Senhor, não estão obedecendo a Ti. Por que é que nós estamos rindo? É a pergunta de Jesus. Há motivos demais de tristeza, há motivo demais de angústia, há motivo mais de rasgar as vestes, há motivo mais de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Jesus diz que são bem-aventurados os que estão vivendo tais coisas. E a razão não é porque estas coisas, elas em si são boas, não, elas são ruins mesmo, elas nos fazem gemer. Nós aguardamos algo diferente, mas existe algo que o Senhor Jesus diz sobre aquelas multidões: eles serão consolados. O texto anterior diz que cada uma dessas pessoas com enfermidades e tormentos chegava diante de Jesus, e o texto diz que Ele os curou. A alegria dessas pessoas não eram seus tormentos, a alegria dessas pessoas é que elas podiam ouvir Jesus, que elas podiam tocar nas suas vestes, que elas encontraram alguém que de fato podia trazer satisfação ao seu coração, que podia transformar a sua vida, que podia modificar o seu destino, que de fato poderia conduzir os seus passos. Estas pessoas são bem-aventuradas, porque eles têm um Consolador, elas serão consoladas. Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lemos no capítulo 61 de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim para consolar aqueles que choram, tirar o seu luto, tirar a sua privação, tirar a sua pobreza, tirar a sua vergonha, tirar a sua insegurança. Eu estou aqui para livrá-los da morte. Bem-aventurados aqueles que encontraram em Jesus o seu Redentor, que ouviram-no dizer, lá em Isaías 66, verso 2, que ouviram-no dizer em Apocalipse 21, 4, Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Eis a alegria dos que choram. Eles subiram ao monte, viram Jesus, se aproximaram dele. Na sua miséria, no seu choro, na sua privação, eles viram Jesus subir ao monte do Gólgota, ser crucificado no lugar deles, e ouviu dizer: Pai, está consumado. Tudo está feito. Toda angústia, toda dificuldade, toda dor, toda enfermidade, todo pecado, todo afastamento de Deus foi vencido na cruz de Cristo. E esta é a nossa bem-aventurança. Todas as vezes que nós nos deparamos com a nossa miséria, e graças a Deus porque nós nos lembramos dela. Todas as vezes que os nossos olhos se enchem de lágrimas, nós nos lembramos que não estamos sós. E que Ele enviou o Consolador. E de que Ele nos conduz todos os dias da nossa vida. Na noite em que Jesus nasceu, um anjo apareceu aos pastores e lhes disse:
Eis que trago a vocês boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu para vocês, na cidade de Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. As boas novas de grande alegria chegaram aos seus ouvidos. Bem-aventurados vocês são. Bem-aventurados aqueles que ouviram tais coisas. Bem-aventurados aqueles que não viram Jesus, diz, e creram. Ouviram a pregação, sabem do peso que carregam, sabem da tribulação que enfrentam, sabem da dor que estão trazendo no seu coração, mas eles ouviram dizer, está consumado, o meu Redentor vive, e Ele restaurará a minha carne, e com os meus olhos eu o verei. Dessa forma, nós nos animamos, nos fortalecemos, mesmo diante das tribulações. Nos fortalecemos não porque somos capazes de lidar com isso. Nos fortalecemos não porque temos os recursos espirituais, ou materiais, ou emocionais, para lidarmos com as nossas desventuras. Nós nos alegramos porque temos o sustento do nosso Deus. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Sim, nós padecemos e sofremos por um pouco. Pedro diz que esse mesmo Deus nos há de firmar, fortalecer, guardar e salvar. No início da sua carta, ele fala da nossa exultação em Jesus Cristo, 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 6. Veja a nossa verdadeira alegria. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No final da carta, capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esta é sua alegria? Eis que Jesus está chamando os seus discípulos a ver. Sim, como alguém que reconhece e que sabe quem é. Eu reconheço a minha miséria. Na verdade, a exclamação que fazemos é: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo da morte? Até quando estou fazendo aquilo que é bom, eu consigo corromper, consigo distorcer, consigo afastar. Você está lendo os 3 capítulos toda semana, né? Quem está lendo aí toda semana? Quem leu aí? Tem pouca gente lendo. Quando você orar, o que está acontecendo? Quando você jejua,
quando você olha para o próximo, quando você recebe um pedido de ajuda. Veja o que Jesus diz sobre todas estas coisas e veja se não dá para chorar. Porque se você não estiver chorando, tem alguma coisa errada acontecendo. Nós precisamos olhar para o nosso coração e reconhecer quanta tristeza, quanta insatisfação, quanta coisa errada. Mesmo quando estamos certos, as nossas reações, as nossas palavras, os nossos sentimentos são tão ruins. Coisas que sabemos que não são obra de Deus, coisas que sabemos que não são o caminho que o Senhor estabeleceu para nós, mesmo diante dos nossos inimigos e daqueles que nos perseguem. Devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E nós não somos. Eu posso me justificar, eu posso dizer, mas eu faço alguma coisa, eu posso dizer, mas eu tenho me esforçado nisso, eu posso dizer, mas também o outro fez aquilo. Mas Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que choram. E somente se você puder participar dos sofrimentos de Cristo, das aflições de Cristo na sua carne, é que haverá para você a bendita promessa do consolo daquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Queremos rir, queremos nos distrair, queremos os recursos para nos alegrar. Talvez até consigamos alguma coisa temporariamente, mas certamente veremos o quanto isso não supre, não resolve as questões. Mas se você reconhece que precisa crescer espiritualmente, que não tem servido a Cristo como deveria e de fato há uma tristeza, um desejo de mudança, um desejo de melhora, você é bem-aventurado. Deus ouvirá o seu pedido. Há certamente insatisfações dentro da nossa casa, de muitas naturezas. A gente tem conversado com muitas pessoas sobre diversas questões que nos faltam no relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento de pais com filhos. Quantas tristezas. Temos enfrentado como igreja várias tristezas. Semana passada tivemos vários problemas com as nossas crianças. Não foi isso que não é isso que nós almejamos para elas. Temos tristezas em relação à nossa liderança. Hoje compartilharei com vocês uma delas. Não é isso que nós queremos para o povo de Deus. E eu espero que você, como Jesus, também não esteja satisfeito por isso. Porque a insatisfação de Jesus o levou a dar a sua vida. Ele não disse, está tudo bem, eles são assim mesmo. Ele não disse, vamos dar só um tempinho, melhora. Ele teve que clamar a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por minha causa, por sua causa, por conta dessas tristezas. Mas o foco não são nas tristezas, o foco é porque existe bem-aventurança para tanta gente triste, para tanta gente sofrendo, para tanta gente que está com o coração ferido, para tanta gente que está decepcionada, para tanta gente que não entendeu ainda o caminho da justiça e o caminho da salvação. A esperança está nas boas novas do Espírito que nos fez, que está sobre o nosso Senhor Jesus, que foi colocado sobre nós, para que nós anunciemos o ano aceitável do Senhor. Para
para que nós digamos que o Senhor fará brotar a verdadeira alegria. Não choramos mais ao vento. Agora, nós podemos chorar aos pés da cruz. E estando aos pés da cruz, nós temos a maior de todas as alegrias, a bem-aventurança de saber que Ele nos consolará. Quero que nós pensemos nessas coisas, cantando o hino 158. A nossa SAF tem um projeto nacional de mães que oram pelos seus filhos desviados, Projeto Ana. Geralmente são as mães cujos filhos estão desviados que participam deste trabalho. Mas você não chora quando um jovem se afasta dos caminhos do Senhor? São os nossos filhos. Nós precisamos orar por eles, pedir que Deus os restaure. Há um projeto que fala do avivamento, Desperta, Débora. Queremos estar mais comprometidos com a evangelização. Estamos satisfeitos com a evangelização que prestamos? Com as pessoas que convidamos para ouvir o Evangelho? Temos falado sobre discipulado, temos falado sobre leitura bíblica, temos falado dos trabalhos da igreja, temos falado de fortalecer as nossas famílias, temos falado de servir ao Senhor no nosso trabalho. O Senhor nos chama a chorar. Não como alguém que perdeu a sua esperança. O Senhor nos chama a chorar aos pés dEle, como alguém que sabe que esse choro encontrará pela manhã a alegria do Senhor. Vamos cantar o hino 158, não sei se todos o conhecem, mas é um texto, um hino que fala a respeito do desafio que fazemos à nossa alma, de levar ao Senhor as nossas tristezas, e a certeza de que aos pés de Jesus nós seremos consolados. Vai, alma tristonha, teu pranto depor, põe aos teus cuidados nas mãos do Senhor. Ao Mestre confia toda essa aflição, pois sempre oferece plena compaixão. Teus sustos e medos vai mostrar ao Senhor. Seu mando transforma a noite em fulgor. Ergue a tua fronte, logo há de raiar o sol que dissipa nuvens de pesar. Há tantos que choram dor muito maior. Há corações tristes por culpa e temor. Vai, leva a mensagem de perdão e luz. Vai, deixa as tristezas aos pés de Jesus. Vamos orar? Senhor, não é difícil lembrar de coisas que entristecem o nosso coração. Na verdade, muitas vezes queremos até escondê-las, fugir delas, mas elas estão sempre de nós. O mais complicado, o mais triste, é quando, Deus, a nossa alegria está em coisas passageiras, em coisas limitadas,
nos nossos próprios interesses, em todas aquelas coisas em que não há salvação. Então, ó Deus, nós ouvimos o nosso Mestre olhar para nós, na nossa aflição, para os nossos pecados, para as vezes em que estamos a serviço de Satanás e não do Teu Espírito, para as vezes em que estamos endurecidos em relação à necessidade do próximo, às angústias que ele passa, às dores que ele sofre. O Senhor olha para nós em toda esta miséria e tem misericórdia de nós. O Senhor vê o nosso choro e pode dizer para nós, de fato, não chore. Não porque não haja motivo de chorar a tantos, mas porque o Senhor disse, vocês serão consolados. Ajuda-nos a crer nisso, ó Deus, precisamos disso, para que a nossa alma respire, para que a gente consiga, ó Deus, fortalecer mãos e joelhos enfraquecidos, trôpegos. Faz-nos crer, ó Pai, que o Senhor tem transformado corações tristes e enchidos de alegria. Corações cheios de aflição, o Senhor tem trazido paz. Corações, ó Deus, que se afastaram de Ti em pecado e com vergonha, ó Deus, não conseguem olhar para Ti, mas que pedem por misericórdia. Convence-nos, ó Deus, de que o Senhor tem consolo. Convence-nos, ó Deus, de que o Senhor prepara lugar para nós. Convence-nos, ó Deus, da verdadeira alegria e esperança, para que depois que tenhamos estado aos pés de Jesus, o nosso coração, como Diana, não seja mais triste. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos esta bem-aventurança. Faze-nos como igreja, de fato, mostrar que fazemos parte do Teu reino. Isso não está em nós. Não podemos fazer isso por nós mesmos. Por isso nós pedimos o Teu auxílio. E neste pedido, ó Pai, nós temos plena segurança e certeza. E fazemos em nome de Jesus, o nosso Redentor, que morreu, se entregou para a nossa salvação. Protege-nos na nossa caminhada e nos receberá na sua glória, para que possamos gozar da verdadeira e da plenitude de alegria que é estar na Tua presença. Abençoa-nos assim, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração contrito, um coração desejoso, ó Deus, de cuidar de nós mesmos, dos irmãos mais fracos, daqueles, ó Pai, que estão na dúvida, daqueles que estão desviados dos Teus caminhos, daqueles que nunca ouviram falar do Senhor e que não tem ninguém que lhes pregue. Dá-nos um coração contrito e desejoso, ó Deus, de servir ao Senhor no Seu reino, em favor dessas pessoas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a direção, o consolo do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que amam Jesus, hoje e sempre. Amém.